Bem-vindo ao canal Arquivo Curiosidades. Aqui você encontrará um mundo de curiosidades e fatos interessantes para alimentar sua sede de conhecimento. Descubra histórias intrigantes, explore eventos fascinantes e mergulhe em temas diversos que despertarão sua curiosidade. Não esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre os vídeos mais recentes. Prepare-se para explorar o incrível universo de curiosidades que preparamos para você. Vamos embarcar juntos nessa jornada de descobertas. Ping, ping, ping vai a chuva, respingando na minha janela. Gotejando das árvores, o solo úmido e as folhas encharcadas, poças se formam, pulando a caminho das escolas. Que onomatopeia, a formação ou o uso de palavras que imitam os sons associados ao objeto ou ações que se referem. A propriedade de uma palavra que soa como o que ela representa. A água tem muitas. A relação interdependente entre água e som é tão fundamental para nossa conexão e compreensão da água. Os padrões da chuva e os tambores. As ondas rugem. O riacho murmura e sussurra. As poças de lama fazem um som molhado. Isso está intrinsecamente entrelaçado no próprio código linguístico de nossa língua. Muitos exploraram a poderosa conexão entre som e água. Temos Masaru Emoto e seu estudo explorando o impacto do som na estrutura molecular da água. Temos aqueles que gostam de brincar com semática. Aqui temos Peter Dave, um saxofonista que inventou um dispositivo que ferve água com ondas sonoras. O uso inovador do som em conjunto com a água parece não ter fim. Tanto é assim que, recentemente, biólogos estão descobrindo que a água ultrassônica pode até tratar as infecções mais resistentes e curar feridas em um ritmo rápido. E em um futuro em que o eletromagnetismo foi aproveitado com a maior inovação, a água e a frequência deviam ter um papel importante a desempenhar. E, é claro, tiveram. Eles queriam que soubéssemos disso. E não apenas a água aqui na Terra. Eles estavam nos dizendo para olhar para cima e além. Eles queriam que soubéssemos que o que eles haviam conquistado aqui na Terra só era possível porque eles haviam estudado o que existia acima. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas. E que ele divida as águas das águas. E Deus fez o firmamento e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim aconteceu. Alguns criticam a tradução do Rei Tiago, King James, da Bíblia pelo uso da palavra firmamento. Mas no hebraico original, a palavra é rachia, que é traduzida diretamente como firmamento. Na nova versão internacional, é chamado de volume. Na English Standard Version, é expansão. Na Good News Translation, é domo. No entanto, o que é importante é que em todas as traduções e no hebraico original, a noção de firmamento ou volume separando as águas de cima das águas de baixo não muda e permanece consistente. A água acima de nosso reino. O telescópio é um instrumento interessante. Ao mesmo tempo um aparelho de descoberta e simultaneamente uma arma de engano. Existem dois tipos principais de telescópio: o refrator e o refletor. Um refrator usa uma lente objetiva, geralmente uma lente convexa. E um refletor utiliza um ou uma combinação de espelhos curvos para refletir a luz e formar uma imagem. Muitos telescópios refletores usam um espelho côncavo ou um espelho parabólico. Isso é como uma reflexão parece nesses espelhos. Os olhos com os quais nascemos e pelos quais vemos o mundo são lentes convexas. Não testemunhamos o mundo através de reflexões em espelhos curvos.
Esta é Júpiter visto através de um telescópio refletor newtoniano. Apesar da leve distorção esférica causada pelos espelhos refletores, isso ainda não é o que a NASA nos mostrou. Seu cérebro imediatamente vê um planeta porque você foi programado desde o nascimento para associar uma imagem como essa à noção de um planeta. Da mesma forma, você associa a Lua a uma bola de rocha por padrão. Aqui está Júpiter através de telescópios de reflexão e refração. E agora uma câmera Nikon. Mas como você pode ver aqui, tanto telescópios refratores quanto refletores produzem imagens semelhantes à Nikon P900. As lentes da Nikon têm sido criticadas por astrônomos estelares por não terem poder suficiente para realmente ver as luminárias acima. Mas como você pode ver aqui, não há muita diferença entre a Nikon e ambos os tipos de telescópio, e em ambos vemos que Júpiter está irradiando algum tipo de luz própria. Tanto astrônomos amadores quanto profissionais apresentam imagens como esta. E veja o que acontece em seguida. Imagem ajustada usando o AutoStacker T3. Após o balanceamento RGB e a aplicação de Wavelength de luz no Registack 6. Eu observei Júpiter e coletei dados por aproximadamente 1,5 horas. Aqui está o resultado. Os astrônomos aqui estão usando software de processamento de imagem para transformar suas imagens brutas e vídeos que mostram um objeto circular no céu acima de nós irradiando sua própria luz em um planeta no estilo da NASA. E esse tipo de imagem editada e processada não é o que vemos com nossos próprios olhos através dessas lentes. Não estou dizendo que isso é uma decepção deliberada. A astronomia é uma prática própria. No entanto, é muito importante nunca confundir as imagens e os vídeos altamente editados que recebemos com a realidade. E também vale a pena estar atento aos que estão sendo muito manipuladores. Geralmente, são os astrônomos com patrocínio pago por revistas e sites. Também é importante saber que o que chamamos de planetas na verdade não são planetas. São estrelas errantes e todas as estrelas errantes têm uma natureza semelhante à da Lua. Ao contrário das outras estrelas acima de nosso firmamento, seu curso e jornada acima de nós não são fixos e consistentes. Seus caminhos se desviam dos caminhos concêntricos que o restante das estrelas consistentemente fazem ao redor de Polaris. E a razão para isso é porque eles não estão localizados dentro das águas além do firmamento. Eles são muito diferentes. E sua função é muito mais oculta e sua importância para a vida aqui na Terra é muito mais importante do que percebemos. Voltaremos à verdadeira natureza dos chamados planetas e da Lua mais tarde. Voltando às águas. Arcturus é uma das estrelas mais brilhantes no céu. Aqui está a representação artística da estrela pela revista Science. E agora aqui está Arcturus visto através de um telescópio refrator. Não há semelhança. O que vemos através desse vídeo do telescópio é muito semelhante ao que vemos quando ampliamos as estrelas acima com uma câmera Nikon poderosa. Muitos criticam o telescópio refrator porque ele pode produzir aberração cromática. A aberração cromática é uma falha da lente em focalizar todas as cores no mesmo ponto. O resultado pode ser uma franja roxa. E vemos isso aqui. Fotografias podem sofrer de aberração cromática. Curiosamente, a Nikon não produz a mesma aberração cromática ao ampliar Arcturus. Portanto, pode-se dizer que a Nikon é na verdade mais confiável e estável. Através da lente telescópica e da Nikon, Arcturus está pulsando, mudando, ondulando. É uma dança de geometria. Muitos se levantam de suas cadeiras e isso ocorre devido à distorção atmosférica e à poluição luminosa. É porque Arcturus está tão longe. E se for distorção atmosférica, por que todas as estrelas exibem sua própria geometria e padrões de luz únicos?
Todas deveriam distorcer de maneira unificada e consistente. Não é distorção atmosférica. As estrelas são bolsas de sonoluminescência na água acima. Elas são autoiluminados, irradiando sua própria luz e frequências nas águas acima. Nossos próprios olhos com lentes convexas nos dizem que há algum tipo de água acima. Vemos isso nas estrelas e quando foguetes atingem acidentalmente o firmamento. E, como disse antes, apenas porque os chamados planetas são estrelas errantes e a Lua parece esférica não significa que sejam. Eles não são sinônimos das estrelas na água além. Eles são algo completamente diferente. Nossos predecessores avançados queriam que observássemos as estrelas. Eles queriam que compreendêssemos que a vibração e a frequência eletromagnéticas produzem bolsões de sonoluminescência nas águas acima. Eles estavam apontando isso porque queriam que soubéssemos que a água era a chave para desbloquear o verdadeiro potencial da energia eletromagnética. Eles queriam que soubéssemos que uma vez aproveitada, a energia eletromagnética etérea poderia ser fundida com a água, para que pudesse ser armazenada e distribuída. E uma vez produzida, a água poderia ser manipulada, aprimorada e elevada a um nível de novas possibilidades através do uso de vibração, frequência e do próprio som. Sua civilização dependia da indústria daquilo que chamaremos de águas vivas. O avanço tecnológico deles permitiu que eles transformassem toda a Terra em uma rede elétrica. Mas essa rede só foi possível por causa da água. A civilização do futuro era um mundo aquático e eletromagnético. Os canais não são grandes segredos. Eles são encontrados em todo o nosso reino, tanto os grandes quanto os pequenos. A maioria dos grandes canais ao redor da Terra está conectada ao oceano. A água salgada é um excelente condutor de eletricidade. O cloreto de sódio é ionizado. Temos o canal de Corinto conectado ao mar Egeu. Temos o canal do Panamá, que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. O canal de Suez conecta-se ao mar Mediterrâneo. E há o canal Volga-Don, conectando o mar de Azov, o mar Cáspio e o mar Negro às principais redes oceânicas. Todos os canais construídos antes da década de 1920 não foram construídos por nós ou pelos mencionados nos livros de história. Nós os herdamos. E embora a narrativa oficial nos diga que o Volga-Don foi concluído durante a década de 1950, sua construção na verdade começou no século XVI. Todas as narrativas que cercam a construção desses canais são puramente fabricadas. Vou lhe mostrar o quanto mais tarde em nossa jornada. Uma vez que você começa a prestar atenção, fica muito evidente que a maioria dos continentes e países apresenta uma combinação de canais e rios que percorrem toda a extensão da Terra em si. Os cidadãos do mundo antigo utilizavam os oceanos e rios para criar uma rede de vias navegáveis interligadas para fornecer água a todas as áreas habitadas. Para atravessar seções difíceis e manter o abastecimento em funcionamento, eles construíam aquedutos e viadutos. Às vezes, essas estruturas eram construídas com o propósito de energizar a água à medida que passava por diferentes áreas. E é por isso que muitos foram projetados com estruturas arquivais simétricas. Os romanos não construíram essas estruturas. Toda a infraestrutura de tantas cidades encontradas em nosso reino é projetada em torno de sistemas de canais. Olhe para Amsterdã de cima. As linhas geométricas precisas aqui não são estradas. São canais. E o único propósito era fornecer água de uma área para outra. A água era armazenada e manipulada para uma variedade de fins, em reservatórios, torres de água, estações de bombeamento, sistemas e outras estruturas. A água também funciona para fornecer o equilíbrio necessário. Uma complexa rede de produção, distribuição e consumo eletromagnético geraria muito calor e magnetismo. A água não fornecia apenas um equilíbrio de diamagnetismo, mas também garantia que toda a rede não superaquecesse. Ao olhar para todos os magníficos geradores e outros instrumentos de energia do mundo antigo, sempre podemos encontrar água por perto ou os vestígios de armazenamento de água. Às vezes, isso está principalmente escondido no subsolo.
Muitos não percebem que muitos sistemas e reservatórios vitorianos, como são chamados, se estendem por baixo de muitas de nossas cidades. Outras vezes, é uma característica central dessas estruturas. Um exemplo disso é o que os controladores redesignaram como fossos de castelo. A rede eletromagnética de água não era apenas uma versão energizada do que já estamos familiarizados em nossas cidades e vilas. Era muito mais. Era muito mais magnífica, impressionante e futurista do que podemos sequer imaginar. A rede estava conectada a estações de energia centralizadas, que são mais apropriadamente chamadas de estações estelares. Às vezes, essas eram estações isoladas e outras vezes compreendiam cidades inteiras. Vamos ter que voar para uma altitude mais alta para isso. Preciso mostrar a você. Segure-se firme e mantenha os olhos abertos. Olhe! Que geometria perfeita! Em uma escala tão grande. Esses nunca foram fortes isolados. Eles são os restos da rede elétrica. Eles costumavam ser cercados por água. Os controladores foram destruídos, isolados, e tentaram esconder vestígios da rede. Eles drenaram o abastecimento de água. Eles são encontrados em todos os lugares em nosso reino. Da Europa às Américas. Da Ásia à África. Tudo porque nossas cidades favoritas eram uma vez enormes estações estelares habitadas. Esta era a rede. Olhe! Lisle. Casal. Amsterdã. Bayonne. Viena. Berlim. Turim. Betune. Hamburg. Breda. Dresden. Cologne. Nicósia. Copenhague. Timisoara. Geneva. Milan. Luxemburgo. Munique. Estrasburgo. A existência solar,
e muito menos a construção dessas estruturas estelares, está quase além de nossa compreensão. Como você viu, elas são encontradas em toda parte de nosso reino com uma consistência geométrica invariável. Uma impossibilidade maravilhosa. Talvez eles tivessem algum tipo de tecnologia que lhes permitisse visualizar grandes áreas de terra do alto enquanto planejavam e construíam. Eles nunca foram pensamentos. Isso é um conto de fadas inventado pelos nossos controladores. A impressionante precisão geométrica e simetria das estruturas estelares provavelmente funcionavam para potencializar o poder dos geradores e eterizar a água, ou seja, transformar a água em água energizada e viva. Podemos ver, ao comparar alguns desses locais em ruínas e outros um pouco mais intactos, que a água provavelmente estava presente em toda a estrutura. Antes que os controladores destruíssem e drenassem a maioria dessas estruturas, elas estavam cheias de água. Elas estavam conectadas a rios, canais e oceanos. Elas eram um componente-chave de toda a rede elétrica. As estruturas estelares são fractais de geometria simétrica, assim como muitos dos tetos desses enormes geradores de energia. E, assim como os magnétrons de cavidade acústica e os ressonadores, as paredes diagonais simétricas e afiadas teriam feito com que os íons vibrassem perpetuamente. Planos antigos e ilustrações, que sem dúvida foram editados ou manipulados de alguma forma, sugerem o quão complexa, integrada e essencial era a geometria estelar para toda a rede. Olhe para Paris aqui. Não é óbvio à primeira vista, mas ao olhar mais de perto, percebemos que toda Paris era em si uma estação estelar ou uma cidade estelar. E, assim como tudo mais construído no mundo antigo, essas estruturas eram ao mesmo tempo funcionais e uma celebração da fonte de sua inovação. Olhe mais de perto a geometria estelar aqui. Você consegue ver a semelhança? O floco de neve. Você se lembra do que aconteceu no experimento de Massuro Emoto com a água? Vibração etérea, expressando-se através da estrutura molecular da água. Aqueles do mundo antigo haviam aperfeiçoado essa ciência. Eles sabiam que a chave para liberar o potencial eletromagnético estava no som e na água. Apenas imagine o que eles foram capazes de alcançar. Som, vibração e frequência eram tão importantes para o sucesso de sua tecnologia quanto a água. Aqueles do mundo antigo não escondiam sua adoração pelo som. Vestígios desse amor pelo som estão por toda parte. Essas estruturas eram literalmente instrumentos de poder. Ou como um chamado Girter colocou de forma tão sucinta em outro lugar, a música é arquitetura líquida. A arquitetura é música congelada. É por isso que muitos geradores, capacitores, estações de energia e intermediários apresentam furos, frontões, denticulados, reentrâncias e ornamentações tridimensionais complexas. Eles eram aberturas estruturais para manipular ondas sonoras, as vibrações e a acústica, de modo a sintonizar a energia eletromagnética em conjunto com a água de várias maneiras para obter resultados diferentes. Eles eram semelhantes aos instrumentos aerofônicos, como a flauta, o tubo, a flauta doce, o fagote e a trombeta. O mundo antigo reverenciava a geometria estelar porque foi através do estudo das estrelas nas águas acima que eles aprenderam o poder de fundir o eletromagnetismo, a vibração e a frequência com a própria água. Todos eles funcionam harmoniosamente e em conjunto. Essa relação energética interconectada e interdependente é o que torna as estrelas e toda a vida possível em primeiro lugar. Olhe um pouco mais de perto a dança na geometria das estrelas sonoluminescentes além do firmamento. Elas te lembram de algo mais? Isso mesmo. Todos os magnatrões, ou o que chamamos de rosáceas, foram projetados para espelhar os padrões das vibrações étericas na água em si. A artista Tanya Harris estava em algo em 2013 quando direcionou sua atenção para estudar e registrar a frequência ressonante silenciosa das igrejas. Ao colocar água dentro de um alto-falante, ela conseguiu descobrir a geometria oculta dessas frequências ressonantes. Os resultados mostraram que até mesmo o silêncio dentro dessas estruturas produzia padrões somáticos fortes. E novamente, você consegue ver a semelhança?
Outros aplicaram a mesma técnica e estudaram os padrões somáticos exibidos quando os sinos tocavam dentro das estruturas. Olhe para os padrões, magnatrões. É por isso que tantas magníficas rosáceas se assemelham tão de perto a padrões somáticos. É por isso que elas parecem as pulsações petrificadas de uma estrela. Os tetos inteiros de muitas catedrais também refletem essa sagrada geometria somática. É por isso que muitas das estruturas contêm grandes sinos e relógios com badaladas. Os sinos tocados emitiriam vibrações e frequências poderosas e influenciariam o abastecimento de água de uma área inteira. O som influenciaria a estrutura molecular da água, que então era usada para uma variedade de fins. E isso não é tudo. Muitas dessas estruturas também abrigavam outra maravilha do mundo: o rei do som, o órgão. Você já parou para observar alguns dos grandes órgãos antes? Eles não foram construídos por pessoas comuns nos séculos XIX, XVIII, XVII e XVI. Assim como as estruturas em que residem, eles são uma maravilha de elegância e majestade. O instrumento de som mais poderoso do mundo. As ondas sonoras específicas do órgão, com frequências baixas e altas, sem dúvida permitiam que aqueles do mundo antigo manipulassem a energia etérea de maneiras que considerassem adequadas. As rosáceas magnatrões, que não teriam contido vidro, amplificariam essas ondas sonoras, que, por sua vez, influenciariam a estrutura molecular e as propriedades da água viva etérea. Os órgãos teriam tido múltiplos usos, talvez fornecendo a cidades inteiras frequências ressonantes específicas para a saúde e prosperidade. As funções específicas do órgão foram deliberadamente ocultadas e mantidas fora de nosso conhecimento. Curiosamente, a história oficial afirma que os primeiros órgãos do mundo eram órgãos de água, nos quais a fonte de energia para empurrar o ar era derivada da água de uma fonte natural ou de uma bomba manual. Sem dúvida, uma meia-verdade enganosa disfarçando a verdadeira interação dos instrumentos com a água. E, como mencionei antes, a maioria dessas estruturas tinha áreas próximas para armazenar grandes quantidades de água. Muitas das estruturas possuíam cavidades subterrâneas ou enormes cisternas, algumas das quais foram drenadas e outras mantidas intactas. Às vezes, a cisterna estava localizada separadamente fora da estrutura. Os controladores redesignaram muitas dessas áreas como banhos romanos. É por isso que o banho de café em Dró, na Inglaterra, está localizado bem ao lado dos banhos romanos. A água também era armazenada em estações pálidas de tijolos vermelhos, capacitores ou torres de água. Também havia locais retangulares abertos, reservatórios, poços e poços escalonados. É por isso que os poços escalonados eram construídos com padrões geométricos precisos. Novamente, as estruturas simétricas aqui funcionavam para encorajar a oscilação ou vibração dos íons. Eles mantinham a água carregada eletromagneticamente e os aquedutos e viadutos provavelmente funcionavam de maneira semelhante. É provável que muitos dos enormes eletroímãs que vemos espalhados por nosso reino realmente se estendessem por partes na água. Assim como vemos no Volga-Donk agora, embora seja improvável que o arco do Volga seja original e que muitas estradas em si tenham sido construídas durante o Grande Reset. É provável que os herdeiros do século XIX tenham recebido instruções para drenar e encher muitos dos afluentes que antes carregavam água. É por isso que vemos fossos de castelo drenados e estações estelares. Talvez seja para isso que muita lama excedente que vemos durante esse período tenha sido usada. Talvez muitas casas e edifícios tenham sido construídos com câmaras subterrâneas para armazenar seu próprio suprimento pessoal de água viva. E essas áreas foram destruídas, preenchidas e para sempre escondidas com vastas quantidades de lama durante o século XIX. O uso de eletromagnetismo, ondas sonoras e água teria inúmeras aplicações e usos no mundo antigo, muitos dos quais nunca conheceremos.
Mas muitos restos estruturais oferecem muitas pistas. A abundância de notáveis e impossíveis mansões, salões e palácios encontrados em todo o nosso reino aponta para as práticas agrícolas em larga escala do mundo antigo. Viajamos quilômetros para admirar sua beleza e grandiosidade, mas mais impressionantes do que as próprias estruturas são seus jardins e jardins aquáticos. Temos o Palácio de Versalhes, o Palácio de Sèvres-Ingen, o Palácio Real de Caserta, o Palácio Wittenberg, o Palácio de Arenhorsen. Até hoje, eles ainda mantêm grande parte de seu esplendor e brilho. Mas é quando olhamos alguns dos antigos planos dessas áreas que percebemos quão extraordinários esses locais eram. Eles nunca foram construídos para abrigar a elite. Eles eram as fazendas do passado. Olhe para os jardins. Eles são os jardins salmódicos. Mesmo a partir desses antigos planos ilustrados, podemos ver o quão gigantescas essas fazendas eram. Sistemas de grade microcósmicos sugerem ser parte de toda a rede elétrica maior em si. Os jardins salmódicos provavelmente eram grades cultivadas com som e água viva para o cultivo de alimentos, ervas e quem sabe o que mais. Até mesmo cientistas contemporâneos reconhecem abertamente que as ondas sonoras influenciam fortemente o crescimento de frutas, legumes e culturas. E até hoje, algumas dessas estruturas ainda mantêm grande parte de sua glória quando vistas de cima. O Palácio de Versalhes, uma maravilha geométrica, uma coleção de estruturas impossíveis, jardins extraordinários e sistemas de água dramáticos. Vamos nos aventurar mais perto do Palácio de Versalhes e dar uma olhada. Segure-se agora. Espere, o quê? Este não é o Palácio de Versalhes. Realmente preciso consertar essa coisa. Tem agido de forma estranha ultimamente. Onde estamos? Espere um minuto. Reconheço este lugar. Memórias de muito tempo atrás. Isso é Chatsworth House, do Peak District, na Inglaterra. Bem, isso servirá. Vamos ver o que podemos encontrar. Chatsworth House foi concluída em 1708, nos dizem. Sua história, assim como a história de todo o Peak District, é uma fabricação. Uma mentira completa. O local mudou muito ao longo dos anos. Está situado abaixo de dois grandes corpos d'água. O Lago Emperor e o Lago Suisse. A água dos lagos é canalizada através de um aqueduto danificado antes de cair 79 pés, e percorrer suavemente as colinas em cursos d'água complexos que seguem diretamente para a propriedade de Chatsworth. As águas alimentam os lagos, rios e riachos da propriedade, por meio de uma série de canais e uma infinidade de túneis complexos que percorrem a propriedade e a estrutura em si. Devido à reutilização da propriedade, muito disso permanece oculto, mas você pode ver os túneis com clareza aqui, serpenteando seu caminho para baixo. É um sistema de água interconectado. Os cursos d'água desaguam em cascatas na impressionante coleção de rochas antes de continuarem sua jornada. Toda a água se reúne em uma peça frontal retangular central que alimenta a fonte Emperor. A água então continua subterrânea até desaguar no rio Derwent, um afluente com 66 milhas de extensão do rio Trent, que percorre todo o Peak District. Embora grande parte da propriedade tenha passado por algumas restaurações sérias, que na verdade são palavras sofisticadas e enganosas para a destruição criminosa e saque da tecnologia, ainda existem muitos vestígios assombrosos de sua antiga glória. É importante ressaltar que, ao contrário de muitos dos enormes geradores de energia, Chatsworth House provavelmente era parcialmente ocupada por fazendeiros, diga-se de passagem. A central do motor estava localizada fora da propriedade e posteriormente foi removida e repurposta como despensa para armazenar caça. Essa magnífica e deslumbrante estrutura funcionária como um pequeno gerador, que também continha um pequeno motor em seu centro. Foi repurposta como estábulo.
Os cavalos do século XIX claramente levavam vidas melhores do que a maioria da população. Acima, no topo da colina ao lado do lago Imperore Suisse, podemos ver o quádruplo capacitor ou torre de água. Isso foi repurposto como torre de caça. Mas, percorrendo os 105 acres de terreno, um visitante com olhos atentos pode notar algumas visões incomuns. Uma delas é o obelisco meio em ruínas escondido na vegetação emaranhada na parte inferior da colina abaixo do lago. A história oficial controlada que os visitantes recebem ao visitar Chatsworth convenientemente deixa de mencionar o obelisco. Pois você vê, a torre de caça não era o único capacitor de Chatsworth. Toda a propriedade necessitava de armazenamento constante de água para atender às suas necessidades e propósitos energéticos. Existem muitas estruturas estranhas espalhadas pelo local que permanecem sem explicação. E então temos isso, a cascata, uma verdadeira pequena maravilha. A cúpula, uma série de círculos toroidais que se elevam para encontrar a menor cúpula de cobre. Eles pisam cuidadosamente aqui, garantindo que tenham imposto uma história distorcida a você. Mas, como sempre, eles não conseguem se conter, eles têm que contar a você, de uma maneira controlada e indireta. Conforme a placa diz, a água pode ser feita para fluir sobre o telhado e sair por 13 bicos. Alguns desses bicos são esculpidos na forma de golfinhos de pedra imaculados e peixes gigantes. Eles até nos dizem que há jatos escondidos no chão. A água é recebida dos lagos acima e é usada mais 2 vezes em sua jornada até encontrar o rio Derwent abaixo. Uma vez na fonte do Gramado Sul, novamente no Jardim Privado Oeste. Mas olhe mais de perto para o que eles reconhecem. Cada degrau da cascata é diferente do de baixo e do de cima para variar o som da água caindo. Supostamente, isso foi construído em 1703. Por que um povo do século XVIII se preocuparia em variar o som da água caindo? Como eles tinham conhecimento e habilidades para manipular o som da água assim? E está em toda a propriedade. Os cursos d'água, riachos e rios seguem suavemente até repousarem brevemente em lagoas e lagos antes de continuarem sua jornada em direção ao rio Derwent. Sua jornada é repleta de sons esplêndidos. Conforme você começa a percorrer os caminhos labirínticos de nossa história corrompida, inevitavelmente encontrará litografias, desenhos, gravuras, ilustrações e pinturas. Como é fácil mentir quando não há evidências fotográficas ou visuais? Apenas interpretação artística. Nunca aceitaríamos ilustrações como fontes confiáveis de informação hoje em dia. Então, por que as aceitamos como historicamente precisas? E embora não possamos confiar nelas, às vezes a observação ou a análise de seus detalhes podem proporcionar algumas percepções interessantes. Por exemplo, a fonte aqui parece estar desproporcional. Será que ela jorrava água com mais intensidade no passado? Alguns poderiam afirmar que é uma exageração artística. Mas se você cavar um pouco mais fundo, descobrirá que a fonte original do imperador, construída em 1843, era capaz de jorrar água a uma altura de 296 pés. O quê? Como? Estamos falando do século XIX. E, como eu disse, eles não conseguem se conter. Até mesmo a Wikipédia afirma que a energia da água da fonte encontrou um uso prático na geração de eletricidade para Chatsworth. Ali está, mal escondido bem à vista. Enquanto continuamos a examinar essas pequenas ilustrações, nos deparamos com isso. Uma antiga gravura de Chatsworth de cima. Olhe o tamanho disso. Jardins pseumáticos. Linhas e linhas de cultivos. Grandes corpos d'água que não existem mais. E mais uma vez, muitos afirmariam ser uma exageração artística.
A falta de confiabilidade e precisão das ilustrações. E com razão. Mas quando olhamos para Chatsworth do alto no Google Earth, o que encontramos? Sombras no solo em frente ao rio? Não. Essas são as marcas de antigas infraestruturas que foram demolidas. As marcas sugerem que havia uma ponte aqui. Uma ponte que vemos na ilustração. Olhe mais de perto. Um octógono com o contorno claro de um antigo gerador. Sim, a ilustração é uma mentira. A propriedade era muito, muito maior do que retratada aqui. Em 2018, houve uma onda de calor na Inglaterra. E as antigas marcas da antiga glória de Chatsworth começaram a aparecer nos terrenos em si. Eles tiveram que reconhecer isso. Às vezes, lama e mentiras não são suficientes para enterrar a verdade. Chatsworth era uma grande fazenda no mundo antigo. Como eu disse antes, as ilustrações e pinturas não devem ser confiáveis. Na maioria das vezes, elas são usadas como ferramentas de engano contra nós. Mas, como você vê aqui, elas têm a tendência de se voltar contra os controladores. Assim como com os planos das estações e cidades estelares. Nosso acesso tecnológico a ferramentas como o Google Earth valida esses antigos planos e ilustrações como meias-verdades. Você pode apostar que mesmo os planos e ilustrações nos dão apenas uma fração do quadro completo. Assim como aqui com o plano de Chatsworth. E é em Chatsworth que encontramos o primeiro de muitos atos de profanação bárbara pelas mãos do inimigo. O grande conservatório de Chatsworth permaneceu imenso até ser destruído em 1920. Tinha 84 metros de comprimento e 20 metros de altura e foi construído, dizem, em 1840 antes do estabelecimento da fabricação automática de vidro. Enormes túneis interconectados e tubulações de água se encontravam sob o solo da estrutura para fornecer aquecimento por meio de caldeiras e água quente. Um feito de engenharia tão impossível quanto a própria construção da estrutura. Foi projetado pelo jardineiro de Chatsworth, Joseph Paxton. Paxton é um fantasma que assombra as páginas dos livros de história. A história de Paxton é uma de circunstâncias favoráveis, inovação audaciosa e sucesso. Infelizmente, é uma história desonesta, uma ficção pouco convincente. Dizem que Paxton conseguiu um jardim em Roma quando tinha 20 anos, enquanto trabalhava nos jardins de Chiswick. Foi aqui que ele conheceu William Cavendish, o Duque de Devonshire, que ficou tão impressionado com as habilidades horticulturais do jovem Paxton que o contratou como jardineiro-chefe de Chatsworth House. Paxton é responsável por criar o seguinte: o arboreto de Chatsworth, sua rochosa, a fonte do imperador. Você se lembra da fonte que esguichava a água no ar a uma altura 2 vezes maior que a coluna de Nelson? O grande conservatório. Ele foi responsável por cultivar a banana Cavendish, a banana mais consumida no mundo hoje, e projetar estações de trem por todo o Peak District. Que homem jovem talentoso e produtivo! No entanto, as realizações de Paxton não terminaram com a banana e o conservatório. A farsa não termina aqui. Que rede intricada tecemos ao tentar enganar! O sucesso de Paxton em Chatsworth o levou a projetar o infame Crystal Palace de Londres, bem a tempo para a Grande Exposição de 1851. Inicialmente, foi construído no Hyde Park para a feira. Foi construído em pouco mais de um ano. Um feito de engenharia nunca repetido novamente. Foi feito de mais de 1000 barras de ferro e sua massa total era de mais de 4.000 toneladas de ferro. A fábrica de vidro Chance Brothers em Smithwick forneceu as 300.000 folhas de vidro. Lembre-se, isso foi antes da fabricação automática de vidro. Esta é a fábrica onde o vidro foi produzido. Uma simples equação matemática nos dá uma média de 822 painéis de vidro produzidos todos os dias, 7 dias por semana, durante um ano, bem aqui nesta fábrica.
Este era o esboço inicial planejado por Paxton para a estrutura. Ele passou disso para isso em um ano. Além disso, todo o Crystal Palace era capaz de abrigar árvores gigantescas, e eles tiveram que cobrir muitos painéis de vidro e cobrir grande parte do topo da estrutura durante a exposição mundial porque o interior da estrutura ficava muito quente. Não seria de se esperar que Paxton, que projetou o Conservatório de Chatsworth, soubesse que um grande palácio de vidro produziria calor imenso? Toda a narrativa logo se dissolve em estupidez quando percebemos que, um ano depois, em 1852, eles desmontaram o Crystal Palace e moveram toda a estrutura para Sydenham, no sudeste de Londres, onde foi reconstruído com duas enormes torres de água adicionais em cada extremidade da monstruosa estrutura. Curiosamente, não há evidências fotográficas do palácio original de Hyde Park. Apenas ilustrações. Não seria de se esperar que a estrutura fosse o foco de muitos fotógrafos durante a abertura da Grande Exposição de 1851, a primeira do tipo? É altamente provável que houvesse dois desses palácios de cristal em Londres, ambos destruídos, ou que o palácio de Hyde Park seja uma mentira completa. Curiosamente, alguns anos após sua realocação para Sydenham, foi produzido este mapa do palácio. Todos projetados pelas mãos de nosso genial jardineiro, que, segundo nos dizem, teve dificuldades com o abastecimento de água. Afinal, fornecer água para 12.000 fontes, duas das quais lançavam água a 250 pés de altura, e para as várias cascatas seria uma tarefa difícil de ser alcançada. Mas claramente não para Paxton, ele fez isso acontecer. Curiosamente, o Palácio de Cristal também possuía um desses impossíveis, grandiosos e espetaculares órgãos. Ah, e se isso não bastasse, enquanto o Sr. Paxton estava redesenhando o Palácio de Cristal em Sydenham, ele também estava projetando as gloriosas Torres Mintmore para ninguém menos que o Barão Mayor Hoteldude. Quem poderia imaginar que um jardineiro aleatório de 20 e poucos anos se tornaria responsável por algumas das façanhas de engenharia mais impossíveis e impressionantes da história? Vamos também não esquecer de sua banana. Paxton é um exemplo da preguiça do inimigo quando se trata de se esconder na história. Não é concebível, nem mesmo possível, que os cidadãos do século XIX tenham construído essas estruturas, muito menos atribuir sua criação a um único homem. O Palácio de Cristal e seus jardins, assim como Chatsworth, eram enormes áreas de cultivo que utilizavam água em conjunto com som e energia eletromagnética para cultivar uma variedade de produtos maravilhosos. Os jardins em Londres são outro exemplo disso. A abundante energia eletromagnética era capaz de produzir condições de calor com facilidade, e as frequências vibracionais incentivavam o crescimento. Talvez seja por isso que o Palácio de Cristal abrigava um grande órgão, utilizando frequências e vibrações para possibilitar o crescimento dos produtos. E é por isso que os controladores puderam atribuir o cultivo da banana e de frutas exóticas a um inglês fabricado. A tecnologia já estabelecida na Inglaterra era capaz de cultivar muitas coisas com facilidade. Dentre outras impressionantes realizações horticulturais atribuídas ao gênio de Paxton, estavam os abacaxis perfeitos, outra fruta tropical que ele cultivava em Chatsworth. Ele cultivava enormes folhas de nenúfar, capazes de suportar o peso de um humano. Ele cultivava gigantescos sequoias redwalls em Chatsworth, que geralmente só prosperam em condições úmidas. Ele os cultivava com facilidade, e muitas dessas sequoias ainda existem hoje, uma visão espetacular de se contemplar. Vale ressaltar que, entre os muitos outros talentos de Paxton, a Wikipédia também nos diz que ele se tornou bastante habilidoso em mover árvores gigantes, assim como palácios de cristal gigantes. A maior dessas árvores pesava 7.000 kg. Como? Com cavalos e carroças? Por que os humanos são tão crédulos? Eles destruíram o belo e impossível Conservatório de Chatsworth em 1920.
Como o filho do duque disse em uma carta para seu pai, eles detonaram mais de 200 libras de explosivos para derrubá-lo, então deve ter sido bem construído. As estruturas do mundo antigo foram construídas para durar séculos. Que grande pena! Os mentirosos que cercam o Parque Nacional não se limitam a Paxton. O Parque Nacional inteiro era um gigantesco sistema interconectado de água eletromagnética do mundo antigo. Provavelmente, era um dos principais fornecedores de produtos agrícolas da Grã-Bretanha. O Parque Nacional possui uma das maiores coleções de mansões, salões e propriedades senhoriais, que funcionariam como enormes fazendas. Também era um refúgio regional especializado em cura. Sim, isso mesmo, cura. O Peak District é lar de duas grandes cidades, Matlock e Buston. Buston é famosa por sua água engarrafada, e Matlock é conhecida por seus banhos históricos. Até hoje, ambas as cidades possuem uma invejável coleção de estruturas do mundo antigo. Vemos uma abundância de antigos geradores, estruturas de pavilhão em formato de cúpula, capacitores, colunatas, colunas, coretos, jardins e sistemas de água. Sobrevoando a cidade de Matlock está o Castelo do Rio. Sua silhueta e torres destacam-se majestosas ao longe. É uma estrutura abandonada há mais de um século. O público curioso não tem permissão para se aproximar da estrutura. Eles nos dizem que foi construído muito rapidamente por um tal Sr. John Smedley. Smedley era, nos contam, um industrialista. Na década de 1850, ele se tornou a força motriz por trás da indústria hidropática de Matlock. Hidropatia é a prática de curar doenças através do uso da água. A narrativa oficial afirma que Smedley construiu o Smedley's Hydro, que fica na rua Smedley em Matlock. Atualmente, é um prédio do Conselho Governamental. O Smedley's Hydro era apenas um dos estabelecimentos de hidropatia na região. Em determinado momento, nos dizem, havia mais de 20 estabelecimentos hidropáticos na região. Apenas olhe para essas estruturas. Smedley não construiu o hidro. Sua estrutura e a imensa torre de água estão além de suas capacidades e das capacidades de todos os cidadãos do século XIX. Os cidadãos do Peak District do século XIX herdaram toda essa infraestrutura. E os controladores do nosso mundo sabiam que precisavam sufocar qualquer possibilidade de ela ser usada para seus propósitos originais ou para que os herdeiros descobrissem a verdade. Era simplesmente óbvio demais e logo alguém entre a multidão poderia juntar 2 mais 2. Assim, eles fizeram o que fazem de melhor e empregaram um fantoche. Mas, ao contrário de Paxton, que conseguiu fama e fortuna por levar todo o crédito, Smedley tinha um papel diferente a desempenhar. Um papel que muitos fantoches em nossa sociedade ainda desempenham hoje. Sua missão era controlar cuidadosamente a introdução da hidroterapia, apenas para que fosse declarada primitiva ou fraudulenta. E depois ser enterrada e erradicada como uma prática séria. Sua história é muito semelhante à de outro fantoche inimigo que ganhou muito mais atenção ao longo dos anos. Eu também já caí nas mentiras que cercam a história desse homem. As hidropatias eram capazes de acomodar centenas de pacientes. E foram tremendamente bem-sucedidas na cura de uma série de doenças e problemas. Desde inflamações, ataques ambulantes, até paralisia, reumatismo e febres. Isso era feito através de uma variedade de técnicas de banho, aplicando lençóis molhados como bandagens e fundindo eletricidade, ondas sonoras e água. Havia, como um jornal relatou, sinos elétricos por todo o prédio. Sem dúvida, o potencial real da hidroterapia nunca foi totalmente expresso na variedade de hidros de Smedley, mas, mesmo assim, eles ajudaram as pessoas tremendamente. Eles foram um enorme sucesso, então os controladores lucraram temporariamente e financeiramente. As hidros curavam e aumentavam o bem-estar das pessoas através da água e sua fusão com som, vibração, frequência e eletricidade. Veja o menu de tratamentos elétricos de um dos antigos folhetos.
Opções de refletor parabólico de alta potência, ionização elétrica e tratamento de alta frequência. Smedley também demonstrou a capacidade da água eterizada de aquecer salas inteiras de maneira profunda. O Jardim de Samambaias na Hidro tinha um sistema de aquecimento de água embutido em suas paredes e sempre mantinha uma temperatura constante de 65 graus, mesmo quando a sala estava cheia de cerca de 350 visitantes. A temperatura nunca variava. Como essa tecnologia estava disponível no século XIX, e ainda hoje não temos acesso a esse tipo de aquecimento sofisticado. Historiadores e jornalistas da época deliberadamente difamavam Smedley, apresentando a hidropatia como pseudociência, comparável à homeopatia. Smedley teve muitas batalhas com a indústria médica em crescimento, e após sua morte, as hidroes foram compradas e sofreram alterações estruturais. Como Tesla, Smedley desempenhou seu papel e introduziu com sucesso a ciência do mundo antigo para que fosse desacreditada, manchada e deixada de lado para sempre. Hoje, a hidropatia é considerada apenas uma experiência relaxante em spas. Todas as suas aplicações originais de frequência e eletricidade foram erradicadas da prática. O papel desempenhado por Smedley permitiu que os controladores justificassem todo o sistema de rede de água do Distrito dos Picos, impedindo com sucesso que a população do século XIX e as gerações subsequentes questionassem sua presença. Os vestígios da rede são evidentes até hoje. Você pode sentar e relaxar ao som calmante da água caindo sobre a majestosa Derwent Reservoir, que conecta toda a região por meio de rios e canais. Você pode passear e fazer compras dentro das antigas estações de energia e estações de bombeamento, e em cada área da região há maravilhas esperando para serem descobertas. Não apenas nas grandes cidades encontramos antigas fontes que um dia forneceram as águas vivas, mas também nas vilas remotas. Escondida, encontramos uma antiga fonte seca. Olhe, o presente do Senhor, uma alegria agridoce de contemplar. Os cidadãos do mundo antigo desvendaram o poder da água eletromagnética estudando as estrelas acima no Turma. As estrelas acima lhes ensinaram que a manipulação da energia etérea que eles captavam da ionosfera era por meio da água, ondas sonoras, vibração e frequência. Eles honravam esse presente construindo cúpulas, criando cidades estelares, magnétrons pneumáticos e louvando o Senhor e o Espírito Santo pelas águas vivas que recebiam em troca. Eles compreendiam o Turman tanto como cientistas quanto como discípulos. Espero que a imagem esteja começando a se tornar mais clara em sua mente, e que você inevitavelmente comece a ver as coisas de forma diferente ao ponderar sobre todas essas estruturas impossíveis. Não é coincidência que algumas estruturas, como o Coliseu, também sejam chamadas de anfiteatros. Você já as viu de cima? Parecem alto-falantes. Anfiteatro é uma palavra interessante. Amp é uma unidade de corrente elétrica, e um amplificador é um dispositivo que aumenta um sinal, especialmente micro-ondas e áudio. E sem dúvida, você começará a juntar as peças em relação a algumas das invenções com as quais tivemos permissão para brincar antes que fossem descartadas como antigas em sua eficiência. Mas o tempo é essencial. Poderíamos examinar exemplos do antigo sistema de rede de água eletromagnética do mundo por horas. Mas eu o encorajo a sair e procurar essas estruturas por si mesmo e documentá-las em seu próprio tempo. Precisamos seguir em frente. Precisamos começar. Espere, o quê? Você quer saber se elas vieram do antigo mundo? Sim, vieram. E são extremamente importantes. O tic-tac inevitável do relógio. Um instrumento profundamente perturbador, mas inevitável.
Preciso mostrar a você mais uma peça que falta no quebra-cabeça eletromagnético antes de analisarmos mais de perto esses instrumentos de medição do tempo. Continuemos no próximo vídeo, não perca! Agradecemos por assistir ao canal Arquivo Curiosidades. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido algo novo neste vídeo. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Queremos construir uma comunidade curiosa e engajada, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades históricas e científicas. Adoramos ler seus comentários, então deixe suas perguntas, teorias e sugestões abaixo. Continuem explorando e desvendando os segredos do passado conosco. Até o próximo episódio de Arquivo Curiosidades. Tchau!